O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um homem que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caros ouvintes da Rádio Jovem Barra FM, também você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco por meio do Facebook, também no canal no YouTube. Nós celebramos hoje o 24º domingo do tempo comum. E temos a oportunidade, por meio da liturgia da palavra, a refletirmos sobre a nossa postura enquanto cristãos, principalmente diante de uma temática, digamos assim, um pouco problemática dentro do cristianismo, que é a temática que nós encontramos hoje dentro da liturgia da palavra sobre o perdão. Tão discutida esta temática, tão questionada, às vezes até mesmo sem argumentos, mas a própria palavra de Deus nos orienta como vivermos a experiência do perdão. Este perdão que não pode ser dado
pela metade, se é que existe perdão pela metade. Mas esse perdão que deve ser de forma sincera, do íntimo do nosso coração. Perdoar quem nos ofendeu deve ser algo que precisa nos acompanhar em todos os dias das nossas vidas. 70 vezes 7 significa sempre, infinitamente. O número 7 significa plenitude. Então nós compreendemos que é para sempre. E quando se soma 7 vezes 70, como nós escutamos, nós concluímos que precisamos perdoar sempre, em todos os sentidos, em todos os momentos, em toda e qualquer situação. Mas é algo muito difícil, né, Padre? Nós compreendemos. É desafiador vivermos a experiência do perdão no nosso dia a dia, mas é necessário. Nos é necessário vivermos a experiência do perdão, mesmo que seja algo desafiador para nós. E somente quem vive uma conversão sincera se torna capaz de perdoar. É por isso que é desafiador também ser cristão. Porque aquele que de fato assume a sua postura de cristão, ele compreende que é necessário passar por um processo de conversão. E dentro deste processo de conversão, nós precisamos aderir os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Nós precisamos, dentro de um processo de conversão, assumirmos a palavra de Deus na nossa vida. E se a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, nos convoca a viver o amor e o perdão, se eu sou cristão de fato, é isto que eu preciso viver. Não dá para ser cristão meia tigela. Não dá para dizer que somos cristãos somente quando estamos dentro de um espaço religioso, mas no nosso dia a dia nós não nos comportamos como cristão. De cristãos assim o mundo está cheio. Dizer que professa fé em uma determinada religião, muitos dizem, até quem não vai na igreja. Eu não vou na igreja, mas eu sou católico ou eu sou de outra determinada denominação religiosa. Agora, ser cristão de verdade é muito mais do que ir à igreja. É muito mais do que participar da Eucaristia. É viver os ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje, por meio da sua palavra, nós somos convocados a vivermos a experiência do perdão. E viver sempre. 7 vezes, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. O próprio Jesus respondeu assim para Pedro. E é isso que ele diz para nós. E quando nós olhamos então o contexto da liturgia da palavra de hoje, nós vamos compreendendo o quanto é necessário a experiência do perdão na nossa vida. Perdoar para quê, Padre Edson? Não somente numa visão psicológica, mas espiritual e até científica, em tantas outras repartições de estudos, já foi comprovado que a falta de perdão nos causa doenças até físicas. Então já teríamos aqui um motivo para perdoar. Pois quem não perdoa carrega dentro de si um sentimento de ódio, de rancor, de vingança. E esses sentimentos acabam conosco, nos tira a paz. E quando nós compreendemos que precisamos perdoar, nós precisamos compreender que o perdão não vai fazer bem para a pessoa que nós devemos perdoar, mas o perdão é um remédio para a nossa alma. Quando eu perdoo, a Isabela que está aqui da Pascom nos ajudando, o efeito desse perdão não é somente na vida da Isabela, mas é na minha vida. É cura para a minha alma. Quantas pessoas estão aí, travadas, com câncer, até mesmo gerando um câncer dentro de si. Não dorme direito, não sente uma paz interior, o coração parece que está deslacerado.
muitas vezes é por falta do perdão. Será, padre? Não, já foi comprovado. Não somente numa visão religiosa, mas em outras áreas também estudadas. A falta do perdão nos deixa doente. E a falta do perdão nos faz ser uma pessoa mal-humorada. A pessoa que não tem a capacidade de perdoar, que não tem a capacidade de amar, que não tem a capacidade de acolher, não é uma pessoa feliz. Porque a falta do perdão rouba a nossa felicidade e a nossa paz. A gente até costuma dar desculpas com outras coisas. Buscamos achar culpados, mas não. Muitos sentimentos nossos ruins, muitos dos nossos comportamentos é por falta do perdão. Então, de forma resumida, podemos dizer: perdoar é ter paz interior, é estar bem comigo mesmo, é curar a minha alma. E quando automaticamente isto acontece na minha vida, eu serei instrumento de paz. As pessoas terão uma alegria ao estarem em volta de mim. Existem pessoas tão mal-humoradas, fechadas em si mesmas, carregando um rancor tão grande dentro de si, que ninguém consegue ficar perto. Não tem aquela pessoa que só da gente chegar perto, a gente sente algo ruim? É porque está faltando paz interior. E será que essa paz interior não é por causa da falta do perdão? Então fica a dica, né? Como diz o ditado, fica a dica. E aí quando nós olhamos a primeira leitura ela é bem severa conosco neste domingo. Tirada do livro do Eclesiástico, vai dizer assim, que aquele que carrega dentro de si o sentimento do rancor e da vingança, receberá também de Deus a vingança. Uai, padre, que é isso? Nós pregamos o tempo todo que Deus é misericórdia, que Deus é bondoso, que Deus é caridoso, como nós cantamos, rezamos com o Salmo. E aí a leitura vem dizer que aquele que se vinga do seu irmão, receberá a vingança de Deus. Não porque Deus vai vingar de nós, mas nós mesmos abraçamos esta vingança contra nós. Porque se nós olharmos para a oração do Pai Nosso, o que nós pedimos a Deus, qual é a proposta que a gente faz para Deus na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Não porque Deus julga, mas eu mesmo, pela oração do Pai Nosso, estou propondo para o Pai, fazendo essa proposta para Ele, de me perdoar da mesma forma que eu perdoo o meu próximo. E se eu não perdoo o meu próximo, então eu estou ferrado, né? Por isso que eu falo que é até perigoso rezar o Pai Nosso. Quando a gente vive as palavras que estão contidas nesta oração, nós compreendemos a grande responsabilidade que assumimos diante de Deus Pai. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tenha ofendido. E se eu não perdoo, será que Deus seria obrigado a me perdoar? E se eu não sou misericordioso, será que Deus seria obrigado a ser misericordioso para comigo? E se eu sou vingativo, então eu estou dando a liberdade para Deus se vingar de mim? É nesse contexto que a primeira leitura está dizendo. Além da primeira leitura dizer o mal que nos causa o rancor e a vingança, está dizendo que na nossa experiência com Deus, nós corremos risco em não vivermos o perdão, porque é a proposta que nós fazemos a Ele. Então, meus amados irmãos e irmãs, eis a oportunidade em nos perguntarmos neste domingo: eu tenho perdoado as pessoas da mesma forma que eu quero que Deus me perdoe? Porque é fácil querer o perdão de Deus quando a gente erra, né? Bateu a cabeça, aprontou algo de errado, tomamos consciência do nosso pecado, do nosso erro.
o que que a gente faz? Recorremos ao perdão de Deus. Queremos o perdão de Deus. Tomamos consciência que erramos. Tomamos consciência que vacilamos com Ele. Senhor, me perdoa. Eu errei. Eu prometo não errar mais. Eu estou aqui porque eu reconheço que pequei, Senhor, contra Ti. Então me perdoa, Senhor. Agora, quando é para com o nosso irmão, será que nós também temos perdoado? E aqui nós chegamos lá na postura daquele empregado, que o seu patrão fez um acerto com ele. Esse empregado devia ao patrão uma fortuna, e ele prostrou-se diante do seu patrão ali e pediu perdão, que esquecesse a dívida. E o que seu patrão fez? Perdoou a sua dívida. Mas só que o empregado, quando saiu dali, fez totalmente ao contrário. Encontrou o irmão que lhe devia apenas 100 moedas. E ele não teve compaixão do seu irmão. Então foi fácil, né? Foi fácil acolher o perdão do patrão. Mas perdoar também aquele que lhe devia, ele esqueceu do perdão que tinha recebido. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para essa liturgia da palavra de hoje, nós precisamos fazer essa pergunta. Na minha postura enquanto cristão, eu tenho perdoado de fato? Eu tenho vivenciado o amor, a misericórdia, a bondade, a mansidão, assim como o próprio Deus tem para comigo? Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, que nós escutamos também hoje, a grande essência desta carta, Paulo quer transmitir também a nós, de que tudo o que nós fazemos é para Deus. Se vivemos, é para Deus. Se morremos, é para Deus. E é por isso que quando nós trazemos esta leitura para dentro da dinâmica do perdão, do amor ao próximo, nós precisamos compreender que tudo o que fazemos não é para nós, é para Deus. E é aqui que entra a dinâmica do perdão. A dinâmica do perdão na experiência com Deus, porque quando eu perdoo o meu próximo, significa que eu tenho uma experiência bonita com Deus. A própria palavra vai dizer para nós em outra parte: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Então, quando eu amo o meu próximo, eu demonstro que amo Deus acima de todas as coisas. Quando eu perdoo o meu próximo, isso significa que eu compreendo o perdão de Deus na minha vida, a dinâmica amorosa de Deus para comigo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos olhar para dentro de nós neste domingo. E aí da sua casa, você que reza conosco, no íntimo do seu coração, se pergunte neste dia: como eu tenho vivenciado a experiência do perdão no meu dia a dia? É fácil, Padre? Torno a repetir, não é fácil, é desafiador. É desafiador, mas é necessário vivermos o perdão. É triste quando nós olhamos os relacionamentos, até mesmo entre família. Quantas pessoas estão distantes dos seus por falta do perdão? Filhos que não vão até mesmo na casa dos pais. Nora que não vai na casa do sogro, da sogra. E por aí vai, em tantas outras realidades, nos falta o perdão. Então peçamos ao Senhor que por meio desta liturgia, possamos abraçar o propósito de perdoar, e perdoar sempre. Então no íntimo do seu coração, reze, suplique a Deus, porque somente com a força que vem do alto, nós nos tornamos capazes
de perdoar. Podemos ver nas simples coisas os sinais de Deus, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.